Olá a todos e todas, nós estamos começando uma pregação, que na verdade é uma reflexão sobre um determinado texto bíblico e as implicações deste texto para a nossa vida. O texto que eu escolhi hoje é uma narrativa da ressurreição. Existem várias narrativas sobre a ressurreição de Jesus e esses momentos que Jesus fica ou aparece aos seus discípulos depois de ressurreto. Portanto, este é um dos textos, é um dos textos que está no Evangelho de João e que nós vamos ler hoje. Existem outros textos e outros evangelhos. Cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, fazem suas narrativas. Elas têm algumas diferenças porque ocorrem em momentos diferentes desta presença de Jesus depois de ressurreto, presença essa, manifestação essa aos seus discípulos, que se tornam, portanto, testemunhas da sua ressurreição, portanto, desse Jesus vivo. O texto que nós vamos ler hoje é o texto de João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18, que diz: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira, outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contava o que Jesus tinha dito, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Até aqui o texto bíblico, o texto desta perícope de João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 18. Nós vamos começar refletindo um pouco sobre o silêncio, sobre o início, este início, e o silêncio e a dor que cega. Nesses primeiros versículos, até o versículo 15. O texto ele começa exatamente com uma cena aparentemente silenciosa e profundamente dolorosa. Aparentemente silenciosa porque Maria está chorando. E Maria chorava ao lado de fora do túmulo, como diz o versículo 11. Em grego, este verbo usado é eklaien, que não é um choro contido, não é um choro baixinho, mas um lamento audível, intenso. Além disso, ela está fora, exo em grego, o que não é apenas um detalhe. Ela está ainda sem acesso ao que realmente aconteceu. Lá no texto, nós vemos que ela olha para o túmulo e o que ela vê no túmulo é a ausência de Jesus, a ausência de um corpo. E ela vê dois anjos, mas os anjos falam com ela, perguntam, ela não responde, ela não interage com os anjos.
ela continua chorando, ela, a resposta, aliás, a sua interação, porque ela interage com os anjos, a sua interação com os anjos eu estou procurando o meu Senhor, eu estou procurando Jesus, mas ele não está aqui, eu quero saber exatamente onde é que ele está. Não é porque você está chorando, ela diz, levaram o meu Senhor, eu não sei onde puseram, onde colocaram. Ela está sem acesso exatamente ao que realmente aconteceu. Ela está sentindo um luto, e não é apenas pela perda do seu mestre, do seu amigo, é pela ausência de sentido. Envolvida pela dor, ela não conseguiu reconhecer o próprio Jesus quando o encontrou de pé diante dela. Ela o confunde com o jardineiro. Ela queria a todo custo ter o corpo de Jesus morto, mas Jesus estava vivo, ressuscitado, perto dela. É aqui que entra a primeira reflexão que nós precisamos fazer. Maria revela o nosso próprio retrato quando nos deparamos com as situações trágicas da nossa vida e procuramos alguém que nos dê resposta para a nossa angústia. Muitas vezes nós também chamamos, choramos, lamentamos, porque nós buscamos respostas de Deus e não conseguimos encontrá-las, pois elas não coincidem com o que queremos encontrar. Buscamos as nossas conveniências e não queremos encontrar a vontade de Deus, que é a única resposta para os nossos anseios. Nós procuramos o que está morto, mas Deus nos acena com a vida. Na nossa humanidade, na hora do desespero, nós, como Maria Madalena, buscamos a Jesus e não o conseguimos encontrar porque o idealizamos apenas com a nossa mente estreita. Não percebemos que ele está muito além das aparências. Ele está muito perto de nós. Por isso Jesus também nos questiona: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Deus sempre se revela ao nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, mesmo quando nós o buscamos em lugares, nos túmulos do mundo ou em pessoas erradas, nos falsos messias que o mundo nos apresenta. É aí que entra um detalhe importante aqui, que é o chamado pelo nome. É quando a revelação ocorre, é quando Jesus chama Maria. E ela responde com Rabone, mestre. Isso demonstra que Jesus nos conhece pessoalmente e ele se revela no meio da dor, no meio desse sofrimento, dessa angústia, muitas vezes desse vazio. É aí que ele nos chama pelo nome. Sofremos muitas vezes pela nossa incapacidade de enxergar as coisas de Deus. O mundo imaterial, o mundo espiritual, o mundo fora da matéria está tão perto de nós e nós somos incapazes de percebê-lo. Absurdos que nós estamos em prestar atenção às coisas e às pessoas que nos rodeiam. Como Maria Madalena, nós confundimos a presença de Jesus com a presença de outras pessoas. E já é tempo de percebermos a presença do Cristo vivo e ressuscitado e ouvirmos a sua voz que fala o nosso nome. O Senhor está perto, precisamos ter consciência disso. Quando nós lemos esta perícope, há muitas reflexões que podem ser retiradas deste texto para a nossa própria vida e para a vida da humanidade como um todo. O pastor Cleiton Senziani, que é um pastor metodista, portanto, meu colega, que também tenho eu, formação metodista, formação wesleyana, ele
faz uma releitura a partir de determinados intérpretes deste texto que nos chama a atenção. Ele fala de um novo Éden, de uma nova humanidade. Isto é, quando Jesus aparece, Maria não o reconhece, nós já falamos isso. Ela pensa que fosse o jardineiro. À primeira vista parece um erro, parece que o texto o evangelista cometeu um engano, mas à luz da teologia joanina, e de acordo com a leitura de vários estudiosos como Greg Kinnear, Anita Wright, esse engano tem um propósito. Ou seja, Jesus é aqui considerado como um novo Adão. O jardim, esse local do túmulo, é um eco do Éden. O jardineiro, portanto, não é qualquer um. O jardineiro é o próprio Criador restaurando a criação agora, redimida pela ressurreição. Essa leitura simbólica do jardim é um dos pontos altos, importantes deste texto. João está intencionalmente conectando a ressurreição com o Gênesis. O primeiro dia da semana, que é assim que começa o capítulo 20, lá no versículo 1, ele marca o início desta nova criação. Jesus, como o novo Adão, restaura o que foi perdido no primeiro jardim. E Maria, surpreendentemente, assume o papel de uma nova Eva. Uma nova Eva não agora para cair, mas para ser enviada. Os pais da igreja também perceberam isso. Gregório de Nissa, Ambrósio, Agostinho, leem esse momento como o reencontro da humanidade com Deus. A queda começa com uma mulher num jardim. A restauração também. Só que agora a resposta é diferente. Em vez de se esconder, como o primeiro casal o faz, Maria responde ao chamado. Em vez de silêncio, ela testemunha. Essa leitura se soma à perspectiva de Timothy Keller, que reforça o caráter radical da escolha de Maria como uma primeira testemunha. Ou seja, uma mulher que no tempo dela, o seu testemunho nem sequer era aceito legalmente, ou seja, as mulheres não serviam de testemunha, não tinha nenhum valor legal um testemunho feminino. É nesta situação que Jesus está escolhendo uma mulher como a primeira testemunha. Ou seja, o reino de Deus começa subvertendo as expectativas, alterando completamente o modo de ver o mundo e jogando por terra os preconceitos de gênero. E aqui entra um outro detalhe que, seguindo o raciocínio de John Wesley, o organizador, o fundador do metodismo, nós podemos dizer que o evangelista adota 3 elementos importantes aqui, que é a graça, que é a adoção e que é o envio. Quando a gente lê o texto, a gente percebe, primeiro, que surge a graça preveniente. Jesus é quem toma a iniciativa. Maria não o reconhece, mas ele a chama pelo nome, então é a voz do bom pastor que é reconhecida e que desperta a ovelha. Ou seja, é Deus quem toma a iniciativa, e aqui no caso é Jesus que toma a iniciativa como um pastor que quer fazer a sua voz ser reconhecida pela sua ovelha. O segundo ponto é que há uma adoção ao dizer: eu vou para o meu pai e o pai de vocês, como lá está no versículo 17, Jesus insere os discípulos e discípulas numa nova família, agora marcada pela ressurreição. Ou seja, a ressurreição de Jesus
torna os discípulos e discípulas irmãos e irmãs dele, Jesus, e filhos e filhas de Deus, o Pai. Há um terceiro elemento que é o da missão. Maria é enviada, ela não apenas vê o ressuscitado, ela é incumbida de anunciá-lo. Como diria Wesley, a santificação gera testemunho. Quem foi transformado pela graça não consegue ficar calado. Quando descobrimos esta verdade, nós não ficamos parados. Jesus disse a Madalena: não me retenhas. Se percebêssemos a sua presença viva e ressuscitada e ouvíssemos realmente a sua voz que fala ao nosso coração, nós sairíamos também, como fez Maria, e anunciar a todos: eu vi o Senhor. E você já viu o Senhor? Já teve a experiência do Jesus ressuscitado? E se já ocorreu para contá-la a alguém? Porque tudo isso tem a ver conosco. Se nós fizéssemos a pergunta, que isso tem a ver comigo? Que isso tem a ver com a gente? Mas tem tudo a ver. Este texto do capítulo 20 de João não é só uma história bíblica, não é só uma narrativa bíblica, é um roteiro de reencontro. É sobre quando tudo parece perdido e de repente ouvimos o nosso nome. É sobre perceber que Jesus não está ausente, só está esperando o momento certo de se revelar. É sobre como Deus transforma túmulos em jardins e lágrimas em missão. Tem percebido a quem o seu coração procura? Então abra os seus olhos, os olhos da fé, para que você possa enxergá-lo, pois ele, como a Maria, constantemente dirige a palavra a você, dirige a palavra a mim. Porque você chora, a quem você procura? Jesus está perto demais de você, de mim, de nós. Vamos orar? Pai, ensina-nos a ter um relacionamento conveniente com Jesus ressuscitado, reconhecendo que Ele sempre está presente em nossa vida e quer fazer de cada um de nós testemunha da sua ressurreição. Que nós possamos colocar nossa vida, nosso coração nessa disposição de servir e de continuar a amar esse Jesus vivo, ressurreto e presente junto de nós. E é em nome desse Jesus que nós oramos. Amém. Amém. E Jesus, que este Jesus presente e ressurreto, junto de cada um de nós, junto de você, esteja abençoando a sua vida. E que esta vida seja sempre frutífera na presença dEle. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deixe aí o seu comentário, porque isso nos ajuda a continuarmos nesta nossa missão de falar sobre esse Jesus vivo e presente conosco. Deus abençoe a sua vida. A qualquer momento, a gente volta.